de gravar a aula. Pronto, agora eu coloquei para gravar. Perdão aí a quem for assistir esse vídeo depois, que perdeu a primeira correção, mas depois eu refaço. Vamos, gente. Pera aí. Só um minuto. Ah, não, posso seguir. Eu faço. Não, eu espero. O Ricardo também tá fazendo. Sobre. Ô, Ricardo, tá jantando uma hora dessa? Deu não. Não deu? Deve estar faltando alguma aspa ou alguma divisão aí. Deixa eu passar, né? Um negocinho aqui. Quanto que tá dando? Erro. Ah, então tá faltando algum parêntese, alguma coisa assim. No próximo nosso aqui, ó. Opa, não é igual não. É que eu vou achar a tangente enquanto. Agora até deu. Deu? Deu. Beleza. Então vamos seguir. Então agora o 15 próximo aqui, ó. Quê? Deu 15. Ixi! Vai Deu, mas deu tentando aí. errado. Vai tentando aí, depois no final da aula a gente retorna. Pode Beleza. ser? Que aí Pode. eu abro aquela calculadorazinha digital e eu faço junto com você. Tá bom, tranquilo. Tá? Me lembra, porque eu posso esquecer, a cabeça tá ruim. Então, a tangente, vamos achar agora a letra B. Tangente é igual ao raio, né, vezes a tangente de AC sobre 2. É isso mesmo? Vai que eu confundo? Isso. Então, o raio agora a gente já tem, ó. Agora dá para nós acharmos a nossa tangente externa. Então, o raio vai ser esse valor que a gente achou aqui embaixo, ó. 102,856, né? Vezes a tangente de AC sobre 2. Quanto que deu aí o de vocês? Oito, 5, 6. E aí, gente? Quanto que deu a tangente externa? Isso aí, Letícia. Isso mesmo. Isso, 66,270 aqui arredondando, né? Então, aqui, isso é a nossa tangente, que é o quê? Eu vou desenhar aqui, né? Ó, temos o ponto de interseção aqui e temos o PC aqui. Então, essa distância de PC até PI é o valor da nossa tangente, que vai ser esses 66 metros. Vamos para o último aqui, que é o desenvolvimento. Porque agora a gente tem a tangente, a gente consegue achar o desenvolvimento, que é o valor aqui da nossa... Oh, não foi para ver. Que é o comprimento aqui da nossa curva. Né? Que vai ser isso aqui, ó. Então, desenvolvimento é π vezes R vezes AC sobre 180. Quanto que deu o valor de vocês? E agora a gente também tem o raio, né? Que dá, por isso que dá para achar o desenvolvimento.
5 graus, 35 minutos e 12 segundos. Quanto que deu o desenvolvimento de vocês? Isso aí, Letícia. Deu igual o meu aqui também. 117. 7, 3, 9, meia, e vai um tanto lá em metros. Né? Lembrando sempre, então, que desenvolvimento é em metros. Deu certo aí, Kleber? Tá mais ou menos, mais ou menos. Bom, então, até aqui tudo bem, né? Por enquanto, tudo fácil. Agora, acho que agora vocês sabem onde fica a tangente externa, onde que fica o desenvolvimento, onde que fica o raio, onde fica o AC. E então a gente vai começar a partir para outra. Só que agora o que eu quero mostrar para vocês? Eu peguei uma imagem de satélite e eu quero que vocês vejam como que isso fica em cima da imagem, para vocês conseguirem visualizar isso quando vocês olharem um monte de reta e um círculo e um arco, né, para vocês verem como que isso ficaria na vida real. Então aqui, o que eu fiz? Eu peguei a imagem de satélite, essa curva é a curva ali da Cantieri, aqui é a entrada do Parque da Serrinha, ó. Oh, peraí. Deixa eu vir com a caneta aqui. Aqui, ó. Vou pegar a caneta vermelha. Aqui é a entrada do Parque da Serrinha. Tá? Então, só para vocês se localizarem qual que é a curva que eu tô fazendo aqui. Vou apagar o Parque da Serrinha. Então, a gente tem uma curva. Essa curva, ela vai ter um comprimento, que é o nosso desenvolvimento. Então, esse vermelho aqui, esse vermelho vai ser o D, o comprimento do desenvolvimento. Essa linha tracejada branca é o nosso raio. Então, de acordo lá com as tabelas dos departamentos de trânsito, de transporte, né, a gente sabe qual que vai ser esse raio aqui. Então, partindo daqui, ó, né, vindo lá de Ribeirão Preto, a gente tem uma partezinha em linha reta, como vocês podem ver na imagem de satélite aqui. Vocês estão conseguindo enxergar bem a imagem? Sim. Tá. Beleza. Então, aqui a gente tem, né, uma partezinha que vem reto, e depois começa a curva e finaliza a curva, e aqui vocês podem ver que aqui na frente ela já começa a fazer outra curvinha, ó. Então, aqui a gente tem praticamente 2 ou 3 curvas. Então, se a gente olhasse numa escala maior, ficaria curvas de transição. Então, eu peguei só essa primeira curva aqui para a gente caracterizar ela como uma curva simples. Tá? A curva simples, como eu mostrei no slide passado para vocês, é a curva que a gente vai ter um raio só. Né? Ela é simples, só tem um arco de raio, para facilitar aqui os nossos cálculos e o entendimento de vocês. Então, antes de construir essa rodovia, existia um traçado aqui feito com algum equipamento topográfico. Então, essa linha laranja aqui seria o ponto meu, né? Vindo aqui do ponto de curva. E depois aqui teria um ponto de interseção. E eu continuaria vindo reto aqui e fazendo os meus alinhamentos topográficos. Então, aqui seria o local que antigamente, há muitos anos atrás, eles resolveram chamar de ponto de interseção, para poder desenvolver essa curva. Então, aqui, ó, pintei de vermelhinho, é o nosso ponto de interseção. Então, vai ser o PI. Bicho, para de unhar minha capa aí. Desculpa, gente, minha gata é arteira. Então, de acordo com a velocidade, e olhando nas tabelinhas lá de trânsito, eu defini no meu projeto que esse raio, né, o raio do meu projeto da curva horizontal simples, seria um raio de 200 metros. Então, partindo aqui do meu PI até achar aqui o centro, né, tenho 200 metros.
Aqui eu vou ter um ângulo de deflexão, que aí eu chutei aqui eu chutei os valores, tá? Tentei fazer o mais próximo do real possível. De 78 graus e 35 minutos. Então, com o valor desse raio, né, que foi tipo o exercício 1 ali para vocês, e com o valor desse ângulo de deflexão, eu consigo calcular qual que é a minha tangente externa aqui e achar onde que fica, né, a quantos metros do ponto de interseção fica o meu ponto de curva e aonde que depois vai ficar o meu ponto de tangente. Né? Então, vamos até calcular isso aqui juntos para vocês entenderem como que ficaria aqui o comprimento dessa curva e o afastamento e tudo mais. Vamos fazer junto aqui para vocês entenderem. Eu tentei fazer o mais próximo do real possível para vocês conseguirem enxergar esses valores na mente de vocês. Então, vamos lá. Vamos achar a primeira tangente? Esse aqui vocês não fizeram em casa, né? Que eu montei ele para essa aula, então todo mundo fazendo junto aí. Vou fazer aqui em cima, ó, tangente é raio vezes tangente de AC sobre 2. É isso mesmo, né? Deixa. Eita, que tem gente gritando aqui na minha rua. Então vamos lá, meninos. Calculem aí para mim e me respondam quanto que dá essa tangente. Vou fazer aqui também, 200. Isso aí, gente. Opa! Então, a nossa tangente externa aqui dá 163, eu vou arredondar aqui para 650, só para ficar mais fácil. Tá? Então, vai ser essa distância aqui, ó. Do PI, eu vou até fazer um risquinho vermelho aqui, ó. Né? Partindo do PI, eu ando 163 metros e 650, eu vou encontrar a minha tangente externa, que vai ser esse aqui. Então, vai ser essa linha vermelha aqui, ó. Agora, vamos achar o desenvolvimento dessa curva. Vou fazer de amarela. Deixa eu ver se vai aparecer amarelo. Vai. Então, desenvolvimento é π vezes o raio vezes AC dividido por 180. Então, lembrando que o desenvolvimento vai ser o comprimento aqui da curva, né? Oxe, Letícia, tá rápida só. Vezes, quanto deu o nosso raio ali? 200, né? Isso, meu também deu. 274. Isso aí. Certinho aí, Letícia e Ricardo. Isso mesmo, 274 metros, 308. Né, vírgula 308 ou 307. Eu tô vendo aqui que na minha calculadora deu 5 depois, então tanto faz ser o 7 ou ser o 8. Não temos problema. Então, o desenvolvimento vai ser o comprimento aqui, ó. Né, o comprimento que tem a nossa curva. 274 metros. Vamos calcular o afastamento. Vou fazer de branco, será que vai aparecer? Vamos fazer... Tá. Né, afastamento eu chamo de E. O afastamento, eu sempre esqueço qual que é a fórmula dele. Deixa eu voltar aqui atrás. Tangente vezes a tangente de AC sobre 4. Tangente
de AC sobre 4. Então, o afastamento, gente, vai ser essa linhazinha aqui, ó, né? Do PI até encostar na minha curva. Então, vai ser essa pequena distância. Vamos ver se vai dar uma distância que a gente, né, consegue visualizar aqui olhando a imagem de satélite. Quanto que deu a minha tangente? Ó, minha tangente lá em cima deu 163,650 vezes a tangente da calculadora sobre os 78 graus. Dividido por 4. Isto, garotos. Isso aí, você tá conseguindo aí, Kleber? Kleber, Falcão, Gustavo, que vocês estavam o Gustavo estava comendo também, né? Eu achei o defeito aqui onde era. Achou? Você ficou teimando? Oh, mas deu certo. 42, 1. Então, ó, 58 metros. Então, a distância daqui da beiradinha da minha curva, né? Encostada aqui na minha curva, até o PI, é 58 metros. Vocês estão conseguindo enxergar agora essas distâncias olhando aqui pela imagem? Tá fazendo sentido para vocês? Que é isso que eu preciso que vocês entendam. Entendeu? Ótimo. E aí, deixa eu ver o que mais que nós podemos calcular aqui. Ah, não, por enquanto esse é o básico, né? Agora que a gente vai passar para grau de curva. Então, gente, deixa eu apagar um detalhe aqui, que aí eu já começo a explicar para vocês. Boa, Gustavo, isso aí. O senhor também deu os mesmos valores aqui, né, Kleber? Sim, deu, Amanda. Bateu. Tá. Então, o que acontece aqui, gente? Depois que a gente faz os cálculos, a gente tem que fazer uma tabela com as locações das estacas. E, como eu falei para vocês, as estacas têm que ser de 20 em 20, né? Então, por exemplo, no nosso desenvolvimento ali, ó, a gente tem... Deixa eu pegar de azul. A gente tem 274 metros de desenvolvimento. Então, é essa linha vermelha aqui, né, da curva. Então, aqui dentro, eu tenho que dividir em estacas de 20 em 20 metros. Então, por exemplo, aqui dentro, vamos ter... se a gente dividir, né, 308 dividido por 20, a gente sabe quantas estacas a gente vai ter aqui. Então, vamos fazer aí para vocês verem. 274,308. No meu aqui deu 13,7154. Certo? Só que estaca, a quantidade de estaca que a gente não tem como ter uma estaca e meia. Então, a gente tem que fazer uma anotação da seguinte forma. A gente tem 13 estacas, a gente pega o número inteiro aqui, né? Temos 13 estacas, mais o restante em metros que sobrar para dar os 274 aqui e 308. Então, a gente vai pegar esse zero, né, o que sobrou aqui, e transformar em metro aqui. Então, vamos lá. 13 estacas vezes 20 metros dá 260. Né? Se eu subtrair isso de 274,308, eu tenho que estava faltando aí 14 metros 308. 14,308. Então, eu vou ter um total de 13 estacas mais 14,300 e... Oh, meu Deus.
mais 308 metros, tá? Então, quer dizer o quê? Que aqui dentro, ó, se eu separar de 20 em 20, aqui vai uma estaca, aqui vai outra, aqui vai outra, aqui vai outra. De 20 em 20 eu vou colocando uma estaca. Quer dizer que vai caber 3 estacas e vai me sobrar 14 metros 308. Aqui. E na hora que eu colocar a última estaquinha aqui de 20, o espaço que vai sobrar dessa última estaca até a estaca PT, que eu chamo, né, ponto de PT, vai ser, em vez de ser 20, vai ser 14 metros 308. Então, toda vez que aparecer, por exemplo, no exercício lá de trás, tinha um ponto de estaca. E vocês podem perceber que vai estar sempre o valor da estaca, né, que a gente chama do nome da estaca, mais um número na frente. Então, esse número é o que falta para completar os 20 metros. Vocês conseguiram entender isso? Sim. Cada estaca tem um número. Estaca 1, 2, 3, 4, 5, 6, até a 13. E na última tem 14,308. Isso. Que é a metragem que falta para terminar a curva. Exatamente. Que é a metragem que falta para chegar no PT. Só que isso, gente, não acontece só na curva, tá? Isso pode acontecer aqui para frente também, ó. Por exemplo, ele já pode ter separado de 20 em 20 também todos os eixos, todos os alinhamentos, né? Isso pode acontecer no teu projeto inteiro. E aí, dentro da curva, ele vai ter, vamos dizer, subestacas também. Que aí seria só para fazer a curva, né? Mas durante o alinhamento, ele também pode ter já feito tudo. Para deixar separadinho. E aí, através dessas estaquinhas aqui dentro, de 20 em 20, que a gente usa para calcular o grau da curva. Porque aí, ó, vamos pegar a primeira estaquinha que eu pintei aqui, né? Se eu vir em linha reta aqui até o centro aqui, ó, eu vou ter um ângulo aqui. Né? Eu vou ter um ângulo de inclinação que eu vou chamar ele de G, que é o meu grau da curva. Que agora eu vou ensinar vocês como que calcula. Ok? Deixa eu ver que horas são. Dá tempo. Quer ver? Eu vou voltar no exemplo de trás aqui. Alguém tem alguma pergunta? Oh, tá pra dar zoom, ó. Quer ver? Não, cliquei no botão errado. Eu vou voltar no de trás aqui só pra vocês verem o negócio. Deixa eu apagar. Não, não é nesse não. É nesse aqui. Então aqui, gente, ó, como exemplo, vocês estão vendo aqui no PI, ponto de interseção, ó. Aqui ele tem um nome de estaca, ó. Estaca 6 mais 15,50. Porque antes de fazer a curva, ele já fez do alinhamento dele inteiro estaqueamento de 20 em 20. Então, aqui vai ter uma, aqui vai ter outra, aqui vai ter outra, aqui vai ter outra, aqui vai ter outra. Aqui tem outra. E aqui tinha uma outra. E aí ele me falou que na estaca 6 mais 15,50 é aonde fica o meu ponto de interseção. Então, ele também pode usar essa nomeação de estaca para te identificar onde que ficam os pontos. Por exemplo, se você estiver numa obra, se é novato, chegou, e o pessoal já estava trabalhando, ele pode chegar com uma planilha e falar assim, ó, o nosso ponto de interseção fica na estaca 6 mais 15,50 metros. Então, aí você já vai entender aonde que fica esse ponto. E aí, a partir dele, você consegue calcular aonde que vai a estaca, onde vai estar a estaca PC. Porque a estaca PC, né, que é essa aqui,
ela sempre vai ser o valor, o nome da estaca PI. Eu vou até pôr um ST aqui, ó. Estaca PC é igual a estaca PI menos o nosso valor de tangente externa. Vamos supor que... vou chutar um valor aqui, vamos supor que deu 17 o meu T. Tá? Tô inventando esse valor aqui, é fictício, só para vocês entenderem. Então, deu 17. Então, esse meu alinhamento completo aqui, igual no de trás, ó, né? O de trás tinha 133 metros, o total, completinho. Então, esse aqui vai ter 6 vezes 20. Deixa eu fazer aqui, somar aquilo ali tudo. Ó, 6 vezes 6 estacas de 20 metros, mais 15 metros e 50, dá 135. Então, quer dizer que o meu comprimento total aqui, né, desde lá do ponto A, vamos supor que aqui é o ponto A, até o ponto B, que seria aqui onde fica PI, eu teria 135,5 metros. Né? Então, se eu subtrair esse valor aqui, que é a mesma coisa de 135,5 metros, né, menos o meu valor de T, que é 17, eu vou achar em qual estaca vai ficar PC. Então, vamos aqui. Estaca PC é 135,5 menos 17. Então, PC, vou fazer aqui menos 17, né? Dá 118,5. Então, renomeando ela aqui, né? Divido 118 por 20 para saber quantas estacas dão. Dão 5, alguma coisa, então 5 estacas. Mas, se 5 vezes 20 é igual a 100, para dar 118,5, quanto que sobrou? Né, 18,5. Então, o meu ponto PC, deixa eu puxar para cá, ele vai ficar na estaca PC é igual a 5 mais 18,5. Conseguiram entender? Perfeitamente. Então, toda vez que tiver esse 6 mais algum valor na frente em metros, isso é o nome da estaca. Tá? É a posição que a estaca tá. É o nome da estaca, o número da estaca, a posição que ela tá. Entenderam? Alguém tem dúvida? Bom, como ninguém se pronunciou nem falou nada, eu entendi que ninguém tem dúvida, tá? Posso prosseguir, né? Quem cala consente, né, Amanda? É, exatamente. Então, gente, a partir de agora, o que eu quero, né? O que a gente vai somar aqui nos nossos conhecimentos? Vocês já entenderam, então, que depois que eu faço a curva, eu vou dividir ela em estacas de 20 em 20 para eu poder fazer a alocação depois. Então, nessa imagem, é como se eu já tivesse feito essa divisão. Então, esse Czinho aqui, que a gente chama de corda, né, tá de 20 em 20, certo? E aí eu vou achar meu G, que é o meu grau de curva. E tanto que vocês podem ver que o último G aqui, ó, tá vendo que ele tá 1 sobre N? Né? 1 sobre N, G. Por quê? Esse restante aqui vai ser o que
ele vai ser referente ao que sobrar de corda, né? O que sobrar do tamanho do desenvolvimento. Lembra que no outro lá, no exemplo de trás que eu mostrei, sobrava 14 metros? Então, esse finalzinho aqui representaria esses 14 metros, né? Então, se vamos supor que esse C fosse 20, esse C seria 20, e na hora que chegasse aqui no final, ia estar sobrando, por exemplo, 14,5. Então, esse 1 sobre N de C aqui é para representar esse restante que falta para a gente completar a nossa curva aqui. Então, se eu calcular o grau da curva, e o grau da curva me der, por exemplo, 3 graus, então aqui eu vou ter 3 graus, aqui eu vou ter 3 graus, aqui eu vou ter 3 graus, e aqui eu vou ter o grau referente ao restante do valor aqui que me sobrou. Então eu teria que calcular ele de novo. Lembra que eu falei para vocês aqui que esse AB, ele pode variar? Então esse AB normalmente é 20, né? 20 metros. Porém, na hora que a gente chega aqui no finalzinho, você não vai ter 20 metros de corda, você vai ter menos. Então, é aonde você substitui esse AB pelo restante da corda. Conseguiram compreender? Eu sim. Alguém aí, Letícia, Gustavo, Ricardo, conseguiram entender? Certo. Então, beleza. E além, né, do grau da curva e da corda, né, a corda a gente considera sempre 20 na hora de fazer o cálculo ali, né, tirando o que tiver faltando para encostar no PT, a gente também tem uma outra deflexão, que é isso que eu queria que vocês prestassem atenção para vocês não confundirem, porque a gente tem o ângulo de deflexão e a gente vai ter a deflexão sobre a tangente ou deflexão da corda. São duas deflexões diferentes, né? Antes a gente tinha lá, quando a gente tem o ponto de interseção, a gente tem um ângulo de deflexão, né? Que a gente, na literatura, a gente encontra como delta, e ele se refere ao valor do ângulo central, né? O AC. Ok. Só que agora, quando a gente começa a detalhar mais, né, a nossa curva, a gente tem um Dzinho, que é esse. Opa! Que é esse D aqui, ó. Eu não sei se o tamanho tá bom aí para vocês. Que aí não é um D grande, porque o D grande é o desenvolvimento, né? A gente vai ter um Dzinho, que é um ângulo. E ele a gente chama de deflexão sobre a tangente. Bicho! Para! Então, deflexão sobre a tangente, ou dependendo da literatura que vocês forem procurar estudar, também chamam de deflexão da corda. Que vai ser, eu vou até mudar a cor, vou pegar um vermelho aqui, que vai ser esse ângulo, né? Esse ângulo formado entre um ponto aqui da curva, e aí a gente tem a saída de tangente, vamos dizer assim, né? Então, entre a tangente externa, o ângulo formado externo. Então, esse ângulo a gente chama de deflexão sobre a tangente, ou deflexão da corda. E a forma de calcular ela é essa aqui de baixo, ó. A deflexão é o grau da curva sobre 2, e também tem deflexão por metro, que aí é pegar a deflexão que você calculou aqui atrás, ó, essa deflexão aqui é essa mesma daqui, ó, esse DC, né, sobre o valor de C, que no caso aqui vamos, né, se a gente sempre manter a regrinha dos 20, esse C é o valor da corda, né, que é 20, ou você pode calcular ele também, né, colocando o grau da curva sobre 2, porque seria essa fórmula aqui, né? Vezes o tamanho da corda. Então, a deflexão por metro também é o grau entre a tangente e a corda, né? Só que aqui ele vai estar por metro, entendeu? Ele vai ser um ângulo, só que por metro. Então, a cada metro eu vou ter... Vamos supor que a deflexão aqui desse...
Deixa eu pensar aqui. Vamos fazer um cálculo de exemplo aqui pra gente. Vou apagar um pouco das coisas que eu desenhei aqui. Ó, vamos supor, então, que eu calculei o meu G e ele deu 3 graus. 3 graus e 12 minutos. Tá? Então, eu vou calcular minha deflexão sobre a tangente, que vai ser esse Dzinho aqui, ó. Então, vamos lá. Façam aí junto comigo. 3 graus e 12 minutos dividido por 2. Então, a minha deflexão deu 1 grau e 36. Então, essa é a minha deflexão sobre a tangente. Aí, eu quero calcular a deflexão por metro. Né? Que eu quero fazer de metro em metro ali. Eu vou fazer mais subestaquinhazinhas. Que eu quero fazer de metro em metro para poder desenhar minha curva perfeita lá em campo depois, na hora que o espião for lá passar os materiais lá no chão. Então, eu quero ela por metro. Então, nesse caso aqui, a gente pega o 1 grau e 36 minutos e divide pelo comprimento da corda. Então, a minha primeira corda aqui tem 20 por 20. Então, a minha resposta... Deixa eu tirar esse 3 graus da frente aqui. Deu, você pode deixar em graus decimais ou você pode deixar em graus, minutos e segundos. Então, se ficar em graus, minutos e segundos, o meu deu 0 grau, 4 minutos e 48 segundos. Aí a resposta fica assim, ó, por metro. Vocês fizeram aí? Para ver se vocês conseguem entender. Que se alguém tiver dúvida, pode perguntar. Alguém tem dúvida? Eu não, Amanda. Não, todo mundo... Tudo certo? Beleza. Bom, então se a gente fosse pegar, por exemplo, nesse exercício aqui de trás, ó, né, que eu peguei a curva lá da Cantieri, deixa eu apagar um pouco dessa bagunça aqui. Estou andando numa tosse. Não é coronavírus, tá, gente? Graças a Deus. Aqui eu tinha dado que o raio nosso era 200 metros, né? Então, se eu fosse calcular aqui o nosso grau da curva, o grau da curva era... Deixa eu voltar aqui atrás, porque eu não confundi. 180, né, vezes uma distância aí de um alinhamento, sobre π, vezes o raio. Então, o nosso grau da curva, especificamente para essa curva aqui, eu acho que com o branco estava aparecendo mais, né? Vamos lá. Então, eu tenho o raio, né, que é os 200 metros aqui, e eu tenho a distância AB, porque eu vou considerar sempre de 20 em 20, né? Então, vamos fazer 180 vezes 20, dividido por π, vezes 200.
Espera aí, dá um probleminha aqui. 180 graus vezes 20 dividido por π. Nossa, não, peraí. Esse valor aqui de grau de curva tá muito errado. Aí, agora o meu deu certo. Vocês façam aí, vê quanto que vocês conseguem. Se a gente fosse fazer para essa nossa curva aqui, né, com raio de 200. Que agora deu certo também aqui. Confere se vocês conseguem calcular o nosso grau de curva dessa curva aqui. Só que como é grau de curva, Letícia, aí você tem que colocar em graus, né? Então, pode ser isso aí, que é graus decimais, né? Ou você transforma para grau, minuto e segundo. Travou aí, Ricardo? Mas travou a minha apresentação ou travou a calculadora? Ou o cérebro? O que é que travou? A apresentação? Não, mas aqui eu não tô mexendo nela mesmo, não. Não coloquei a resposta ainda. Será que não tá aparecendo? Ó, eu vou digitar agora. Eu vou colocar aqui o valor que deu o meu resultado. Vê se vocês conseguem chegar nesse, ó. Meu resultado deu 5 graus. Opa! 43 minutos, 46,48 segundos. Isso. Isso aí, Letícia, isso mesmo. A outra resposta tua não tá errada, tá? É só, não pode esquecer. Puxa, o que eu fiz aqui? Só não pode esquecer que ela tá em graus decimais, tá? Porque como ele não dá, né, o valorzinho de grau, minuto e segundo, talvez vocês possam confundir com a resposta, a unidade de medida em metro, né? E não é. O grau de curva, ele é sempre um grau. Ele é um valor em grau, tá? Alguém tem alguma dúvida, gente? Que eu acho que por hoje vai ser só. E aí depois eu monto um exercício para vocês. Oh. Sai, gato. Não, ela ficou... Para de unhar a minha mochila! Oxi! Trata da gata, Amanda. Dá um pouco de ração pra ela, tadinha. Tá passando fome. Eu já dei, quer ver? Peraí. Vem cá. Deixa eu mostrar você. Agora você quer vir, né, safado? Para de unhar, vem cá. Desce. Pronto. Então, gente, por hoje vai ser só isso mesmo, tá? Espero que vocês tenham entendido. E aí, na semana que vem, eu vou montar exercício utilizando grau de curvas e estaqueamento, tá? Pra vocês já pegarem um jeito de fazer tudo junto. Ok, Amanda. Eu monto o exercício, se der tempo eu mando para vocês antes da aula. Senão a gente faz tudo junto lá na aula mesmo e depois eu deixo para vocês fazerem em casa outros. Ok. Certinho? Certinho. Então, bom final de semana aí para vocês, bom descanso, bons estudos e até semana que vem. Para você também, até semana que vem.
Ricardo vai esquecer tudo, né? Use máscara, é. Deixa eu fechar a apresentação. Tchau, tchau, gente.